Imagine acordar em uma caverna úmida e escura, cercado por homens que não têm nada a perder. O cheiro da terra molhada se mistura com o suor do medo. Você foi ungido rei, mas está vivendo como fugitivo. Deus prometeu um trono, mas você está dormindo no chão. E o silêncio de Deus é tão ensurdecedor que você começa a se perguntar se ouviu errado a voz que um dia mudou sua vida. Este foi o momento em que Davi, o homem segundo o coração de Deus, quis desistir. E o que ele descobriu naquele momento não apenas salvou sua vida, tornou-se o segredo espiritual mais poderoso que um ser humano pode conhecer. Hoje, você vai descobrir verdades arqueológicas, linguísticas e espirituais que transformarão sua compreensão sobre o que significa perseverar quando tudo parece perdido. Vamos começar pelo contexto geográfico e histórico que a maioria das pessoas desconhece. A caverna de Adulão, onde Davi se refugiou conforme registrado em 1 Samuel, capítulo 22, fica localizada na região da Cefelá, aproximadamente 25 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, no que hoje conhecemos como o Vale de Elá. Arqueólogos identificaram esta caverna específica em escavações realizadas no século XX, revelando que ela possui câmaras extensas que poderiam abrigar facilmente os 400 homens que inicialmente se juntaram a Davi. Engenheiros geólogos que estudaram a formação explicam que estas cavernas de calcário ofereciam proteção natural contra os elementos e tinham sistemas de ventilação natural através de fissuras nas rochas. Mas aqui está o detalhe fascinante. Para chegar até ali, Davi tinha que atravessar terreno hostil, controlado por Saul, numa jornada que levaria aproximadamente 3 dias a pé. Cada passo era uma lembrança de que ele estava fugindo da própria nação que deveria governar. Mas vamos mergulhar mais fundo no contexto cultural e emocional daquele momento. No hebraico original, quando Davi escreve no Salmo 13, versículo 1, "Até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre?" A palavra usada para esquecer é shakash, que carrega um sentido muito mais profundo do que simplesmente não lembrar. Linguistas hebraicos explicam que shakash implica uma negligência ativa, um abandono intencional. Para você entender a intensidade desta palavra, era o mesmo termo usado quando alguém era completamente rejeitado pela família ou pela sociedade. Davi não estava apenas se sentindo sozinho. Ele sentia que Deus havia deliberadamente virado as costas para ele. E isso vindo de um homem que tinha matado um gigante confiando nesse mesmo Deus. O que acontece quando aquele que já viu milagres começa a duvidar? Historiadores especializados no período do primeiro milênio antes de Cristo explicam que a perseguição de Saul a Davi durou aproximadamente 10 anos. 10 anos. Uma década inteira entre a unção profética e a coroação real. Antropólogos culturais, que estudam sociedades do Antigo Oriente Próximo, revelam que para aquela época, um homem de 20 e poucos anos, que é o que Davi tinha quando foi ungido, já deveria estar estabelecido, com família, propriedades e posição social definida. Mas Davi estava vivendo como nômade, dependendo da generosidade de estranhos, comendo o que conseguia caçar ou o que lhe ofereciam. Documentos da época mostram que fugitivos eram considerados a escória da sociedade, sem direitos, sem proteção legal, vulneráveis a qualquer forma de violência. E aqui vem algo que vai mudar sua perspectiva completamente. Arqueólogos descobriram recentemente em escavações na região de Gate que durante esse período específico havia uma prática comum entre os povos filisteus e cananeus de oferecer asilo temporário a fugitivos políticos israelitas em troca de informações ou serviços militares. E sabe o que Davi fez? 1 Samuel, capítulo 27, registra que ele chegou a buscar refúgio com Aquis, rei de Gate, o mesmo Gate de onde vinha Golias.
Você consegue imaginar o desespero? O homem que matou o gigante mais famoso daquela cidade, pedindo proteção ao rei daquele povo. Especialistas em psicologia histórica explicam que este ato demonstra um nível de desespero que transcende o orgulho, a lógica e até mesmo a fé. Davi estava tão exausto que considerou viver entre os inimigos de Deus melhor do que continuar confiando na promessa divina. Mas vamos ao momento específico que define o título desta mensagem. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, contém uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. No hebraico, se fortaleceu vem de shazak, que significa literalmente agarrar-se com força, segurar firmemente. Amarrar-se era o termo usado para descrever como soldados seguravam suas armas em batalha ou como alguém se agarrava a uma corda durante uma tempestade. E aqui está a revelação que muda tudo. Esta palavra aparece na forma reflexiva, indicando que Davi fez isso sozinho, por si mesmo, sem ajuda externa. Ninguém veio consolá-lo. Nenhum profeta apareceu com uma nova palavra. Deus não enviou um anjo. Davi teve que escolher, consciente e deliberadamente, se agarrar ao que já sabia sobre o caráter de Deus. E sabe qual era o contexto imediato desse versículo? Algo que vai partir seu coração. Davi e seus homens tinham voltado para Ziclag, a cidade que o rei filisteu havia dado a eles, e encontraram tudo queimado. Os amalequitas tinham invadido, queimado tudo e levado todas as mulheres e crianças cativas, incluindo as duas esposas de Davi. E aqui está o detalhe mais devastador. Os próprios homens de Davi, aqueles que o seguiam há anos, começaram a falar em apedrejá-lo. Apedrejá-lo, a prática cultural da época para executar traidores e líderes fracassados. Antropólogos explicam que no código de honra daquele período, quando um líder perdia tudo, incluindo a capacidade de proteger as famílias de seus seguidores, ele perdia o direito de liderar e frequentemente pagava com a própria vida. Então, Davi estava enfrentando perda material total, perda familiar, traição dos mais próximos, ameaça de morte imediata e o silêncio absoluto de Deus. Agora, permita-me levar você para uma descoberta arqueológica fascinante que ilumina este momento. Escavações em sítios arqueológicos contemporâneos ao período de Davi revelaram que era costume dos líderes tribais manter pequenos objetos sagrados, pedras memorial, fragmentos de altares, símbolos de alianças que serviam como lembretes físicos de momentos significativos com suas divindades. Historiadores especulam, com base em evidências contextuais, que Davi provavelmente carregava algo que lhe lembrava da unção de Samuel. Talvez uma pedra do local onde foi ungido, talvez um pedaço do azeite preservado, talvez apenas as vestes que usava naquele dia. Quando a Escritura diz que ele se fortaleceu no Senhor, ela pode estar descrevendo um ato muito concreto. Davi segurando fisicamente algo que representava a promessa de Deus, lembrando-se de cada detalhe daquele dia quando o profeta apareceu em sua casa. Mas aqui está o segredo mais profundo que Davi descobriu e que especialistas em espiritualidade hebraica antiga têm estudado por séculos. No pensamento hebraico existe um conceito chamado zikaron, memória ativa. Não é apenas lembrar passivamente de algo, mas reviver intencionalmente a experiência emocional e espiritual de um momento passado. Rabinos explicam que esta é uma prática cognitiva deliberada, onde você não apenas recorda um evento, mas se reconecta com a certeza que tinha naquele momento. Davi não estava tentando ter uma nova experiência com Deus. Ele estava deliberadamente revivendo a experiência que já tinha tido. Isso é revolucionário porque significa que a resposta para o desespero presente estava arquivada na memória de uma revelação passada.
Vamos agora aos salmos que Davi escreveu durante este período, porque eles contêm pistas linguísticas extraordinárias sobre sua jornada interna. No Salmo 42, versículo 3, ele escreve: "As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite." A palavra hebraica para alimento aqui é lechem, que significa literalmente pão, o alimento básico, essencial, diário. Especialistas em literatura hebraica explicam que esta é uma das metáforas mais chocantes da Escritura, porque inverte completamente a ordem natural. O pão sustenta a vida, as lágrimas simbolizam morte e perda. Davi está dizendo que sua tristeza se tornou tão constante, tão presente, que passou a ser sua própria subsistência. Psicólogos que estudam trauma histórico explicam que esta é a descrição de alguém em depressão profunda, onde a dor se torna tão familiar que a pessoa desenvolve uma relação quase dependente com ela. Mas observe o que acontece na progressão do mesmo salmo. No versículo 5 ele diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?" Aqui está algo extraordinário que linguistas descobriram. Davi está falando consigo mesmo na segunda pessoa. Ele está literalmente tendo uma conversa interna, separando sua alma angustiada do seu espírito que ainda conhece a verdade. Filósofos judeus chamam isso de siká, diálogo interno com propósito terapêutico. E então vem o comando: "Espera em Deus, pois ainda o louvarei." A palavra espera no hebraico é yachal, que carrega o sentido de esperar com expectativa confiante, não passivamente, mas ativamente aguardando com certeza de que algo virá. Davi está ordenando sua própria alma a ter esperança. Agora, vamos conectar isso com uma descoberta psicológica moderna que vai impressionar você. Neurocientistas que estudam resiliência emocional descobriram que o cérebro humano tem uma capacidade chamada neuroplasticidade autodirigida, a habilidade de literalmente reprogramar padrões de pensamento através de diálogo interno intencional. Quando Davi fala com sua própria alma, ele não está apenas expressando emoções, ele está ativamente reestruturando suas conexões neurais para sustentar esperança contra toda a evidência externa. Pesquisadores explicam que esta técnica é tão eficaz que se tornou base de diversas terapias modernas. E Davi estava praticando isso há 3.000 anos. Isso não é apenas espiritualidade, é sabedoria psicológica profunda preservada na Escritura. E aqui vem outra camada fascinante. No Salmo 57, que tem o subtítulo "Quando fugia de Saul na caverna", Davi escreve: "A minha alma está entre leões, estou entre aqueles que respiram chamas." Mas então, no mesmo Salmo, versículo 7, ele declara: "Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração." Repare que ele repete: "Preparado está o meu coração", 2 vezes. Estudiosos da poesia hebraica explicam que esta repetição é um recurso chamado paralelismo enfático, usado para expressar certeza absoluta, decisão irrevogável. Davi está declarando que, apesar das circunstâncias externas não terem mudado nada, algo mudou internamente. Seu coração fez uma escolha. Arqueólogos que estudaram os padrões de habitação em cavernas daquele período descobriram algo tocante. Eles encontraram evidências de pequenos altares improvisados, lugares onde cinzas e resíduos de ofertas foram preservados por milênios. Isso significa que homens como Davi, mesmo fugindo, mesmo vivendo como animais nas cavernas, paravam para adorar. Criavam momentos sagrados em espaços profanos, transformavam esconderijos em santuários. E aqui está a revelação espiritual profunda. A adoração não é uma resposta às bênçãos de Deus, mas uma escolha que fazemos independentemente das circunstâncias. Davi descobriu que você não precisa de um templo para encontrar a presença, você precisa de uma decisão. Vamos agora ao Salmo 69, um dos mais desesperados que Davi escreveu.
Versículo 3. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfaleceram de esperar por meu Deus. A palavra cansado aqui é yaga, que significa literalmente exausto além da capacidade física, usado para descrever soldados que lutaram até o colapso ou trabalhadores que foram além do ponto de ruptura. E desfaleceram vem de kala, significando consumir-se completamente, gastar-se até não sobrar nada. Médicos que estudam a fisiologia do estresse extremo explicam que Davi está descrevendo sintomas de esgotamento físico, emocional e espiritual simultâneo, o que hoje chamamos de burnout total. Este homem havia chegado ao fundo absoluto da capacidade humana. Mas aqui está o que me fascina. Historiadores documentaram que durante os 10 anos de fuga, Davi compôs aproximadamente 57 dos 150 salmos. Isso significa que ele estava criando arte, teologia e adoração no meio do caos. Psicólogos especializados em trauma explicam que a criatividade dirigida é uma das ferramentas mais poderosas para processar sofrimento e manter sanidade mental em circunstâncias extremas. Davi não estava apenas sobrevivendo, ele estava transformando sua dor em legado espiritual. Cada salmo era uma vitória sobre o desespero. Cada verso era uma recusa de deixar as trevas terem a última palavra. E agora chegamos ao ponto de virada definitivo. 1 Samuel, capítulo 30. Registra que depois de Davi se fortalecer no Senhor, ele consultou o éfode, o objeto sagrado usado pelos sacerdotes para buscar direção divina. Arqueólogos que estudam práticas religiosas do antigo Israel explicam que o éfode era uma veste sacerdotal com um bolso onde ficava o Urim e Tumim, objetos que de alguma forma comunicavam a vontade de Deus. O fascinante é que Davi tinha acesso a isso porque Abiatar, o sacerdote que escapou do massacre de Nobe, havia fugido para se juntar a ele, trazendo o éfode. E aqui está o detalhe crucial. Davi só consultou o éfode depois de fortalecer seu coração, não antes. Primeiro ele ajustou sua postura interna, depois buscou direção externa. E a resposta de Deus veio clara: persegue, porque certamente alcançarás e tudo libertarás. E foi exatamente o que aconteceu. Davi e seus homens perseguiram os amalequitas, recuperaram tudo que havia sido roubado e ainda trouxeram despojo abundante. Mas aqui está o que estudiosos militares do período explicam. Para alcançar os amalequitas, Davi teve que liderar seus 600 homens, eles haviam crescido de 400 para 600, em uma marcha forçada através do deserto. Alguns ficaram tão exaustos que 200 deles tiveram que parar no ribeiro de Besor. Ou seja, Davi alcançou vitória total com apenas 2/3 de sua força, fisicamente esgotados, emocionalmente destroçados, mas espiritualmente reerguidos. Agora vamos conectar tudo isso com uma verdade profética que vai arrepiar sua alma. Enquanto Davi estava recuperando suas famílias em Ziclag, algo estava acontecendo a aproximadamente 80 quilômetros ao norte. Saul estava lutando sua última batalha no Monte Gilboa contra os filisteus. E no mesmo dia em que Davi estava experimentando restauração completa, Saul estava morrendo em derrota completa. O contraste é devastador. 2 homens ungidos, 2 destinos opostos. Historiadores explicam que a diferença não estava nas circunstâncias. Ambos enfrentaram situações impossíveis, mas na resposta espiritual. Saul consultou uma médium quando Deus silenciou. 1 Samuel 28. Davi se fortaleceu no Senhor quando Deus silenciou. 1 Samuel 30. Mesma situação, escolhas opostas, destinos opostos. E aqui vem uma revelação que transforma tudo. No Salmo 143, que estudiosos acreditam ter sido escrito também durante este período, Davi faz uma oração no versículo 10, que é chave. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus.
A palavra ensina no hebraico é lamad, que significa mais do que transmitir informação. Significa moldar através de experiência repetida, como um artesão ensina seu aprendiz fazendo junto, não apenas falando. Davi está pedindo para ser moldado pela experiência. Ele entendeu que o deserto não era punição, era escola. A caverna não era prisão, era universidade espiritual. O silêncio de Deus não era abandono, era pedagogia divina. Teólogos que estudam a formação de líderes espirituais, através da história, explicam que existe um padrão consistente. Deus sempre processa seus escolhidos através do que chamam de deserto pedagógico, um período de isolamento, dificuldade e aparente ausência divina que serve propósito formativo específico. Moisés teve 40 anos no deserto antes de liderar Israel. José teve 13 anos entre o sonho e o palácio. Paulo teve 3 anos na Arábia após sua conversão. Jesus teve 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. E Davi teve 10 anos nas cavernas antes do trono. O padrão é inescapável. Quanto maior o chamado, mais profundo o processamento. Mas aqui está o segredo que Davi descobriu e que mudou não apenas sua vida, mas toda a teologia da adoração para sempre. Ele percebeu que Deus não estava interessado apenas em colocá-lo no trono. Deus estava interessado em colocar o trono nele. A diferença é tudo. Um rei no trono é alguém que ocupa uma posição. Um trono no rei é alguém que incorpora um caráter. Davi precisava parar de ser um pastor que matou um gigante e se tornar um homem que carregava o coração do próprio Deus. E isso não se aprende em palácios. Isso se forja em cavernas. Historiadores documentam que quando Davi finalmente assumiu o trono, primeiro sobre Judá em Hebrom e depois sobre todo Israel em Jerusalém, ele governou por 40 anos e estabeleceu o que se tornaria a dinastia mais importante da história de Israel. Mas aqui está o fascinante. Os salmos que ele escreveu nas cavernas se tornaram mais influentes do que qualquer lei que ele criou, qualquer batalha que ele venceu, qualquer território que ele conquistou. Por quê? Porque nas cavernas ele descobriu algo que nos palácios nunca encontraria. A verdadeira fonte de força humana não está nas circunstâncias favoráveis, mas na comunhão íntima com Deus quando tudo mais falha. E vou te contar algo que arqueólogos e antropólogos culturais descobriram que me deixou profundamente emocionado. Em escavações de sítios do período davídico, foram encontradas centenas de pequenos objetos, amuletos, inscrições, fragmentos de orações, que demonstram que pessoas comuns, não apenas reis ou sacerdotes, começaram a cultivar relacionamento pessoal com Deus. Antes de Davi, a religião era principalmente institucional, mediada por sacerdotes e profetas. Depois de Davi, através de seus salmos que rapidamente se espalharam por toda a nação, as pessoas aprenderam que podiam ter encontro pessoal com o divino. Davi democratizou a adoração. E ele só pôde fazer isso porque aprendeu nas cavernas que você não precisa de intermediários quando seu coração está preparado. Agora, deixe-me trazer isso para a sua realidade hoje. Você está em sua caverna pessoal? Aquele lugar onde o que Deus prometeu parece ter morrido? Onde as pessoas que você esperava que te apoiassem estão considerando te abandonar? Onde Deus parece tão silencioso que você questiona se ouviu certo sua voz? Permita-me compartilhar o segredo que Davi descobriu. Sua caverna não é o fim da história. É o lugar onde a verdadeira história começa. Porque é na caverna que você descobre se sua fé é em Deus ou nas bênçãos de Deus. É na caverna que você aprende a diferença entre esperança circunstancial e esperança transcendente. É na caverna que você se torna quem o trono precisa que você seja. Psicólogos modernos que estudam resiliência confirmam o que Davi descobriu há 3.000 anos. A força real não vem de nunca cair,
mas de aprender o que fazer quando você está no chão. Neurocientistas explicam que nossos cérebros, na verdade, se fortalecem mais através da adversidade superada do que através da prosperidade ininterrupta. É como músculos que só crescem quando são resistidos. E teólogos confirmam que a fé madura não é a que nunca duvida, mas a que escolhe confiar apesar das dúvidas. Davi nos ensinou tudo isso não através de sermões, mas através de sua vida brutalmente honesta registrada nas Escrituras. E aqui está a aplicação mais poderosa que quero deixar com você. O versículo que diz, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, não descreve um evento místico sobrenatural onde Deus miraculosamente restaurou sua força. Descreve uma escolha consciente, deliberada, que Davi fez usando as ferramentas espirituais que ele já possuía. Memória da fidelidade passada de Deus, diálogo interno redirecionado, adoração escolhida intencionalmente, comunidade com Deus através da oração. Em outras palavras, Deus não fez por Davi o que Davi podia fazer por si mesmo, usando o que Deus já havia lhe dado. Este é um princípio revolucionário. Deus raramente intervém para fazer o que ele já nos capacitou a fazer. Então hoje, agora mesmo, você tem uma escolha. Você pode esperar que suas circunstâncias mudem para fortalecer seu coração, ou pode fortalecer seu coração para que Deus possa mudar suas circunstâncias. Você pode esperar sentir vontade de adorar, ou pode adorar até que a adoração mude o que você sente. Você pode esperar que a dúvida vá embora, ou pode escolher confiar atravessando a dúvida. Davi nos mostrou que o segredo não é a ausência de desespero, é a escolha de não deixar o desespero ter a palavra final. E vou terminar com algo que vai mexer profundamente com você. Estudiosos explicam que quando Davi finalmente se tornou rei e trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, ele dançou com todas as suas forças diante dela, sem constrangimento, sem preocupação com o que pensariam dele, com uma liberdade que escandalizou até sua própria esposa. Por que essa liberdade radical? Porque um homem que adorou em cavernas não se importa com a opinião de palácios. Um homem que encontrou Deus na escuridão não tem medo de celebrá-lo na luz. Um homem que se fortaleceu quando ninguém estava olhando não precisa de audiência quando decide adorar. O segredo que Davi descobriu quando quis desistir não foi uma fórmula mágica ou uma revelação nova. Foi a decisão radical de que, custasse o que custasse, ele não soltaria a mão daquele que o escolheu. Foi a compreensão de que ser ungido não significa nunca fraquejar, significa ter para onde voltar quando você fraqueja. Foi a percepção de que o propósito de Deus sobre sua vida é maior do que suas circunstâncias contra sua vida. E foi a descoberta de que o verdadeiro trono não é um lugar onde você senta, mas uma postura que você carrega no coração. A postura de adorador, mesmo quando não há nada para celebrar, exceto a certeza de que Deus ainda é Deus. Então hoje eu te pergunto, o que você fará com sua caverna? Vai transformá-la em túmulo ou em templo? Porque o mesmo lugar que pode te enterrar, pode te consagrar. Tudo depende de onde você escolhe buscar força. Se esta verdade tocou algo profundo em você, se esta revelação que conecta a jornada brutal de Davi a 3 milênios com sua luta, hoje acendeu uma chama de esperança renovada, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que está considerando desistir. Porque talvez, apenas talvez, o propósito de você ter passado por sua própria caverna seja para que você possa segurar a mão de outro e sussurrar: eu sei como é, eu estive lá, e eu descobri que há um segredo que muda tudo. O segredo que Davi descobriu. O segredo que agora você também conhece.